Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Cláudia. Hoje nós vamos fazer o fechamento do Laboratório de Práticas Integradas do módulo de Introdução à Medicina no curso de Medicina Uniderp. Bom pessoal, a gente já viu basicamente a maioria das noções que eu vou apresentar hoje, mas eu vou resgatar esse conhecimento. Lembrando vocês que cada conceito desses vocês devem ir buscar no livro de microbiologia, pegar o Trabulsi ou pegar o Murai, que tem PDF na internet, e detalhar o conhecimento, aprofundar o conhecimento dentro da literatura, dentro da nossa literatura básica, tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, no módulo de Introdução à Medicina, a gente falou sobre o caso do Juliano, sobre gripe e resfriado, que remetia a micro-organismos, né? A gente falou da cesárea lá em 1500, que também remetia aos conceitos de biossegurança, ao conhecimento que a gente tinha ou não tinha a respeito dos micro-organismos. Então, a gente precisava da microbiologia para dar uma embasada no módulo. O que é a microbiologia? A microbiologia é o ramo da biologia que vai estudar os micro-organismos. Então a gente tem a virologia, que estuda os vírus, a bacterologia, que estuda as bactérias, e a micologia, que estuda os fungos, todos parte desse grande rol de estudo que é a microbiologia. Lembrando que a gente pode, em alguns momentos, nos nossos casos clínicos, quando estamos falando de micro-organismos, falarmos de alguns protozoários, mas esses parasitas são estudados pela parasitologia, tá bom? Então a gente comentou muito onde estão as bactérias, né? E a gente conversou que as bactérias estão em todos os lugares, que as bactérias estão no mundo desde que o mundo é mundo, antes são os primeiros a chegar, serão os últimos a sair, já falamos disso, da importância desses micro-organismos para o ecossistema e a importância que ele tem para a vida humana. Então a colonização, repetindo o que a gente já disse algumas vezes, a colonização do bebê, desde o seu nascimento, quando passa pelo canal vaginal, quando é retirado pela cesárea e tem contato com o mundo externo, o contato com o colo da mãe. Essa colonização, que é feita também através do que esse neném ingere ao longo do tempo, até os 2 anos, vai auxiliar a formar a imunidade desse bebê. Então, é extremamente importante a relação dessas bactérias com o nosso organismo para ensinar nosso sistema imune a reagir contra agentes patogênicos. A gente vai ver isso melhor no segundo semestre, no agressão e defesa, mas elas estão em todos os lugares. Elas estão na mão, no celular, no chão e principalmente elas estão no nosso organismo. Nós somos casinha de bactéria, nós temos mais bactérias do que células no nosso organismo. Então é bastante importante o contato com esses micro-organismos e a gente vai falar bastante de bactérias nesse módulo. Eu queria trazer alguns conceitos básicos antes da gente começar com vírus, bactérias, enfim. Então vamos lá, um dos conceitos que eu quero trazer para vocês é a microbiota ou microbioma. A microbiota é aquilo que antes a gente chamava de flora bacteriana, a flora intestinal, a flora da mucosa oral. A gente não denomina mais como flora, e sim como microbiota ou microbioma. Então, o que é a microbiota? A microbiota são as bactérias que estão no nosso organismo, ocupando receptores em pele, em mucosas, que tem uma relação simbiótica, mutualística ou comensal com o nosso organismo. Essas bactérias, nesses receptores, elas não causam reação do sistema imune. No início da colonização, houve uma tolerância do sistema imune a essas bactérias. E elas são
na maioria das vezes, benéficas. Então nós temos, por exemplo, o Staphylococcus epidermidis na pele, que protege que outros agentes patogênicos como fungos, ocupem os receptores que estão na pele. Ele ajuda a fazer a barreira física da pele. Nós temos outro exemplo de microbiota importante, as enterobactérias, os lactobacilos no intestino humano. Essas bactérias podem auxiliar em processos de digestão, essas bactérias podem impedir a entrada de patógenos, essas bactérias podem produzir vitaminas. Então, tal a importância dessas bactérias para o nosso sistema. A microbiota pode ser residente ou transitória. O que seria, qual a diferença dessa microbiota residente para a microbiota transitória? A microbiota residente, ela está fortemente aderida aos receptores. Dificilmente ela vai ser retirada com procedimentos de limpeza, por mais fortes que eles sejam. Uma pequena parte somente pode ser retirada com esses procedimentos se forem muito agressivos. Enquanto a microbiota transitória é a microbiota que passa por aqueles receptores, mas que não está fortemente aderida e que sai facilmente com os procedimentos de limpeza. Então, aqui as definições para vocês, lembrando sempre que essa microbiota não vai produzir reação do hospedeiro. Então, essa microbiota são os agentes que colonizam o organismo. O que é colonização, professora? Colonização é quando esses micro-organismos se aderem a mucosas, à pele, sem causar manifestações clínicas e previnem a entrada de patógenos. Isso a gente chama de colonização. Enquanto você não tem manifestação clínica, o paciente está apenas colonizado com aquele micro-organismo. O agente apareceu na cultura de aspirado traqueal, então ele está colonizando o trato respiratório inferior. Isso parece bastante importante. Porém, se for somente colonização sem manifestações clínicas, não é necessário tratamento muitas vezes. Então é bastante importante a gente conhecer esses termos. E quando ocorre a doença? A doença ocorre quando há uma quebra na homeostase. Homeostase é a relação de equilíbrio que existe em nosso organismo. Existe uma relação de equilíbrio entre as bactérias da microbiota, por exemplo, e o sistema imune. Existe uma relação de equilíbrio quando as bactérias estão na pele e a pele é uma barreira física para a entrada dessas bactérias dentro do nosso sangue, por exemplo. Então, quando há essa quebra de homeostase, quando estimula o sistema imune, a gente percebe dano aos tecidos, às células, aí nós temos a famosa infecção, que é a multiplicação desses micro-organismos, depende da quantidade de bactéria que entrou, depende do sistema imune ser ativo contra aquelas bactérias que entraram, depende da virulência do agente, ou seja, da agressividade desse agente. E essa multiplicação de micro-organismos causa uma resposta imune desse hospedeiro. Então você vai ter sinais de inflamação e infecção. Você vai ter calor, rubor, febre. E aí, com esses sintomas, a gente pode afirmar que esse paciente está com uma infecção. Isso é infecção latente, crônica. O que são esses termos? A infecção aguda é quando você tem micro-organismos se multiplicando rapidamente, causando rapidamente os sintomas, e essa resolução não demora muito. Então, podemos dar um exemplo de infecção aguda, a gripe, o resfriado, certo? Uma diarreia, geralmente é aguda, apesar da gente ter diarreia crônica, né? Enfim. A latente, a infecção latente é aquela infecção que fica escondida. Então, você, por exemplo, vai ter um micro-organismo que vai estar
sem ativar o sistema imune, vai estar quietinho lá por um tempo, geralmente é vírus, então o vírus vai acoplar esse DNA ou o material genético dele no material genético do hospedeiro e ficar latente, quer dizer, ficar quietinho por muito tempo. Um exemplo clássico é o da AIDS. O HIV, ele faz isso, ele se acopla ao DNA do hospedeiro e fica por 10, 20 anos até se manifestar clinicamente. E você pode ter infecções crônicas. O que são essas infecções crônicas? Essas infecções se arrastam por muito tempo. Você vai encontrar o vírus ou a bactéria, que poderia ser a bactéria também, por um longo período de tempo. Muitas vezes, como o vírus da hepatite C, você vai encontrar ele pelo resto da vida. Então, são infecções arrastadas, são infecções crônicas. Agora sim, agora vamos começar com as definições microbiológicas propriamente ditas. Professora, vírus, bactérias, fungos, são todos bichinhos que causam doença, é tudo igual. Não, são completamente diferentes. Se você analisar a estrutura, o tamanho, a forma de se manifestar, você vai perceber que são bastante diferentes. Então vamos lá. Em questão ao tamanho, olha o tamanho do vírus, esse pontinho aí, em comparação, por exemplo, com uma célula bacteriana, que é a célula procarionte, que está ali no meio, e em comparação com o fungo, que seria uma célula eucarionte, que seria essa célula maior. A gente percebe que são muito diferentes de tamanho olhando esse slide. Vamos falar um pouquinho de vírus. É o que está mais na moda agora, né? Estamos vivendo um período difícil. Eu estou aqui dando aula hoje por conta dessa coisinha de nada que é o vírus, né? Então, o vírus, ele nem, por muitos autores, nem considerado ser vivo ele é. Porque ele precisa de uma célula para se replicar. Então, se ele depende de uma célula, ele é um parasita celular obrigatório, muitos autores nem consideram ele ser vivo. O vírus, ele é muito pequeno, ele pode ter material genético de DNA ou RNA, ele tem, por fora desse material genético, o capsídeo que armazena esse material genético. E esse capsídeo geralmente tem glicoproteínas que vão ajudar esse vírus a entrar na célula. Mas, de forma geral, o vírus tem somente isso, material genético e capsídeo. Então, é uma estrutura extremamente simples. Por isso ela precisa usar a maquinaria da célula. Porque como que ela vai produzir as próprias proteínas se ela não tem ribossomo? Então, ela precisa da maquinaria da célula para produzir suas proteínas e fazer novos vírus. Esse aqui é o vírus da gripe. O vírus influenza, que a gente vai falar um pouquinho dele, porque tem a ver com o nosso primeiro caso, que é o caso do Juliano lá, que teve gripe ou resfriado, que a gente não, depois acaba descobrindo que é resfriado. O vírus da gripe tem uma coisa bastante legal, que são as proteínas do capsídeo, essas glicoproteínas externas, neuraminidase e hemaglutinina. Percebam a letra inicial. Aí você ouve falar a gripe H1N1, H2N2, H3N2, nada mais é do que o tipo de neuraminidase e hemaglutinina que esse vírus tem. Porque o vírus, ele tem uma grande diversidade genética. Então, às vezes, o vírus o RNA, tem o capsídeo e essas glicoproteínas externas variam. Esse é o caso, por exemplo, da influenza. Então, o vírus da influenza é um vírus de RNA, ele faz replicação no citoplasma, invade vias aéreas e cai na corrente sanguínea, que a gente vai ver depois sobre a patogenicidade desse vírus. Nós temos 3 tipos de influenza: influenza A, B e C. O mais comum infectando os humanos é a influenza A. Dentro do influenza A, você vai ter essas diversidades genéticas, H1N1, H3N5, enfim, certo?
coisa bastante importante também é a gente lembrar que a gripe traz tanto sintomas mais graves do que o resfriado, quanto pode haver complicações. O que são essas complicações? Uma pneumonia viral ou bacteriana, porque o vírus destrói tecido, o vírus propicia o crescimento de bactérias no local. Então, se o sistema imune não estiver adequado, você pode ter uma pneumonia bacteriana sequencial também. Otite, sinusite e desidratação podem ocorrer com a gripe. Por isso, a importância, às vezes, quando a gripe é mais forte, quando a gripe está mais difícil de controlar, do paciente ser hospitalizado. Agora vamos falar um pouquinho dos vírus de resfriado. Então, vírus da gripe, influenza. Os vírus de resfriado, o principal vírus de resfriado é o rinovírus. A gente tem, assim, grande parte dos resfriados nossos são causados pelo rinovírus. O rinovírus já é um tipo de vírus diferente. Ele é icosaédrico, ele não tem envoltório como influenza, ele tem uma cadeia de RNA, replica no citoplasma também, invade vias aéreas também, por isso a semelhança dos sintomas, multiplicação na faringe até 48 horas e desaparece em menos de 3 semanas geralmente, e a gripe pode se arrastar um pouquinho mais. De forma geral, o resfriado vai aí 3, 7 dias e você já tem aí uma resolução do resfriado. E a gripe é um pouco mais demorada. Então, 30 a 50% dos casos são causados por rinovírus, os casos de resfriado. Raramente ele vai infectar sistema respiratório inferior, então raramente você vai ver grandes complicações, a não ser em algumas crianças, sistema imune mais debilitado, mas geralmente o resfriado não vem combinado com essas complicações. Então ele tem um período de incubação aí de 10 a 12 horas, então rapidamente se manifestam sintomas. Espirros, obstrução nasal, coriza, dor de garganta, febre baixa. Qual a semelhança dos sintomas é grande, mas qual a diferença do resfriado para a gripe? O resfriado, os sintomas são mais brandos geralmente. Claro que a gente não está falando dos extremos de idade, que podem se comportar de maneira diferente, então os idosos e as crianças pequenas, mas de forma geral, o resfriado é mais brando e os sintomas são mais leves, além do que ele permanece menos dias. Pode dar complicação, professora? Pode. Não é comum, mas pode. Você pode ter uma otite, pode ter sinusite, mas não é muito comum. Outros vírus de resfriado, agora vocês vão assustar, é o coronavírus e o adenovírus. Aqui só para mostrar o material genético para vocês, que varia, que você pode ter vírus com os mesmos sintomas clínicos e diferentes. Por exemplo, o adenovírus, material genético é no DNA, então ele se replica de maneira totalmente diferente do rinovírus, que é RNA. E aí o coronavírus, que tá assim na moda, que todo mundo tá, ai meu Deus, coronavírus. Bom, o coronavírus, mas professor, o coronavírus, né, ele não causa gripe? Não. O coronavírus é um vírus conhecido já há muito tempo, que causa resfriado. Então, sintomas brandos, que evoluem bem. Então, nunca despertou muito interesse, na verdade, né? Porém, esse coronavírus que aparece lá na China, proveniente provavelmente de animais, pelo que está se estudando, ele é geneticamente diferente do coronavírus que nós temos nos humanos. Eu até procurei uma imagem para relacionar as diferenças, não encontrei ainda, eles devem estar estudando isso ainda. Mas de qualquer forma, não é o mesmo coronavírus. Ele tem algumas diferenças que faz com que ele tenha uma evolução ruim, muitas vezes, no organismo humano. O coronavírus, ele está causando uma síndrome chamada SARS, que é uma síndrome respiratória aguda grave. Essa síndrome já foi causada por outros agentes, como por exemplo a gripe suína. O que acontece? Essa síndrome
problema respiratório muito grave nesse paciente e se ele não tiver auxílio de um respirador, esse paciente que agrava, logicamente, nós temos muitos assintomáticos, como em qualquer doença, nós vamos ter muitos pacientes que o sistema imune vai ser eficiente, então ok. Mas para esse paciente que agrava, se você não tiver um suporte mecânico, um suporte de ventilação mecânica, esse paciente vai a óbito. Então, ele é o coronavírus, mas ele não está causando só resfriado. Ele está causando essa síndrome aguda respiratória, que é muito grave. Qual é a patogênese viral? Como que o vírus se comporta? Como ele causa doença? Bom, o que é essa patogênese? É a interação do vírus com o hospedeiro e o que vem em consequência disso, que é a doença. Como que ele causa essa doença? Então o vírus penetra na célula. Então a gente fez lá o caminho na tutoria, que o vírus penetrava pelo nariz, ele tinha alguns obstáculos, que era um muco, que era produzido onde mesmo, pessoal? Tem que saber isso para a prova. Ele enfrentava os cílios, que estão em que tecido mesmo? Tem que saber isso para a prova. E ele passava essas barreiras e quando ele vencia essas barreiras, ele entrava na célula. Entrou na célula, ele vai replicar para fazer mais vírus, ok? Aí, ele vai cair na corrente sanguínea, que a gente chama de viremia. Então, caiu na corrente sanguínea, vai causar viremia, por isso que pode dar dor nos músculos. Como? Ele entra pelo nariz e dá dor nos músculos, porque ele cai na corrente sanguínea. Ele cai na corrente sanguínea, se distribui e volta para o local de tropismo. Qual é o local de tropismo do vírus, tanto da gripe quanto os vírus de resfriado? São as células do trato respiratório, certo? E é ali que ele vai causar uma lesão tecidual e a doença clínica. Vai depender muito da imunidade deste hospedeiro, ok? Professor, e as bactérias? E as infecções bacterianas? Porque a gente viu que lá na cesárea de 1500, o senhor Jacob poderia ter causado uma infecção bacteriana na sua esposa. Então tá, vamos falar de bactéria então. Então, as bactérias, já diferente do vírus, olha só, elas têm ribossomos, elas têm maquinaria completa para fazer suas proteínas. Então, as bactérias são compostas por 4 partes principais, porque tem em qualquer bactéria. Então, a maioria das bactérias vão ter parede celular, vão ter membrana celular, vão ter ribossomos e vão ter DNA. Com algumas exceções que a parede celular não é presente, que a gente não vai falar disso agora, todas as bactérias têm parede, membrana, ribossomos e DNA, que é a maquinaria completa para produzir outra bactéria, ok? Eu preciso do DNA que manda, eu preciso do ribossomo que obedece e faz as proteínas, eu preciso da membrana para regular a entrada e saída de solutos e solventes, e eu preciso da parede celular para proteger essa bactéria, certo? Ok. Lógico que algumas bactérias têm outras estruturas, como plasmídios, como fímbrias, como flagelos, mas a gente vai falar dessas outras estruturas lá no módulo de agressão e defesa, certo? Vamos nos focar agora em parede, membrana, ribossomos, DNA. Vejam que eu falei DNA. Lá o vírus podia ser de DNA ou RNA. Aqui não. Bactéria é DNA, certo? Então percebam que já não tem como não chamar ela de ser vivo. É um ser vivo, né? Geralmente com uma célula só. E ele é procarionte. O que é isso? Procarionte. Olhem o núcleo. Olhem o DNA dessa bactéria. Ele é desorganizado. Então, apesar de ser um ser vivo mais complexo, nós temos um DNA desorganizado, sem carioteca, que é a membrana nuclear, certo? Que existe nos eucariontes, que existem então nos fungos, que existem então nos seres humanos, nos animais, mas aqui na bactéria nós temos um núcleo desorganizado sem carioteca, por isso o procarionte.
ok? Como a maioria dessas bactérias são classificadas? Essas bactérias de interesse clínico, que eu tenho lá no hospital, que eu tenho que identificar, como que essas bactérias são classificadas? Pela forma e pela coloração. Então, bactérias podem ser cocos, bactérias podem ser bacilos ou bastonetes, bactérias podem ser espiraladas, podem ser vibriões, que são em forma de vírgula, podem ser quadrados, com apêndice, etc. Mas dentro da clínica, as bactérias, a maioria das bactérias são apenas dos tipos cocos, bastonetes ou bacilos, espirilos e vibriões. Percebam que o próprio nome já diz como é essa bactéria. Uma bactéria que seja um coco é uma bolinha. Uma bactéria que é um bastonete ou bacilo é um bastão. Uma bactéria que é um espirilo é espiralada. E uma bactéria que é um vibrião é uma vírgula. Tá bom? Então, volta lá no nosso doutor aqui. Então, as bactérias podem ter várias formas, que eu elenquei as 4 principais formas: coco, bacilo, espirilo e vibrião. E são classificados pela coloração. Qual coloração, professora? Nós temos várias colorações. Fontana Tribundô, Zil-Nielsen, mas a principal coloração. Para começar a falar aqui na microbiologia, a gente vai falar de uma coloração que cora muitos micro-organismos, que é a coloração de Gram. Então, os formatos dessas bactérias, elas podem ser cocos, bacilos, espirilos, vibriões, e a cor que elas vão ter na coloração de Gram. Por enquanto, só coloração de Gram. Depois a gente vai falar de micobactérias, que é Zil-Nielsen, de outras coisas. Nós vamos começar com a coloração de Gram. Essa coloração de Gram foi criada por Hans Christian Joachim Gram em 1884 na Dinamarca. Então, olha que bonita que ela é, né? Você tem bactérias que podem ficar cor-de-rosa, tem bactérias que podem ficar roxinhas, certo? Vamos ver como é que é isso. Essa coloração de Gram, ela usa 2 corantes. Um violeta, claro, que vai deixar as bactérias roxas, e um vermelho, né? Um avermelhado, um rosado, que vai deixar elas rosinhas. Por enquanto, vamos para a decoreba. Pessoal, quando você tem uma nota azul, essa nota é positiva ou negativa? Positiva? Então, roxo é Gram positivo. Quando você tem uma nota vermelha, essa nota é positiva ou negativa? Negativa, né? Então, rosinha, Gram negativo. Isso você não esquece mais, né? Agora vamos entender a coloração. Isso é mais difícil. Vamos lá. Primeiro, eu coloco na lâmina um material qualquer. Você pode fazer da mucosa oral, como a gente fez na aula prática. Você pode fazer da mucosa vaginal, você pode fazer de fezes, do que você quiser. O material que você quiser saber que bactéria que tem. Coloca na lâmina o material e fixa esse material na lâmina. Ok. Então eu tenho um material qualquer na lâmina. Vamos dar um exemplo da mucosa oral. Aí eu vou colocar nessa lâmina o cristal violeta. Tudo que tiver na lâmina vai ficar roxa. Células, leucócitos, bactérias, fungos, vai ficar tudo violeta, certo? Aí eu vou usar o Lugol, que é um fixador, um agente fixador, um mordente. Ele vai fixar esse corante lá, ok? Aí eu vou descorar. Eu pego essa lâmina, que tá tudo violeta, e vou passar um descorante, que é o álcool acetona. Esse descorante vai descorar apenas um tipo de bactéria. E o restante vai continuar violeta. Professor, o que faz uma descorar e a outra não descorar? Agora nós vamos ter que ver o próximo slide. As bactérias gram-positivas têm uma grande parede de peptidoglicano. Peptidoglicano é uma estrutura única que só existe nas bactérias. Ele é formado por 2 açúcares, NAG e NAN. Esses 2 açúcares formam uma cadeia, e essa cadeia é o peptidoglicano.
O peptídeo glicano nos gram-positivos, então, muitas camadas. E aí eu tenho o ácido teicoico e lipoteicoico ali também nessa parede. Enquanto na parede do gram-negativo, eu tenho apenas 2 camadas de peptídeo glicano. Externamente ao peptídeo glicano, eu tenho uma membrana externa. Então não é a membrana celular, reparem. Membrana celular está para dentro da bactéria. Aí eu tenho 2 camadas de peptídeo glicano e tenho uma membrana externa. Essa membrana externa não é tão rígida quanto o peptídeo glicano. Então, quando eu corei o material, ficou tudo roxo. Quando eu passo o álcool ou acetona, a primeira a descorar é a gram-negativa. Então eu descoro até que todas as gram-negativas fiquem transparentes, descorem, enquanto as gram-positivas vão reter o corante, devido à sua grande capacidade por conta das camadas de peptídeo glicano. Certo? Essa membrana externa dos gram-negativos, apesar de não reter o corante, ela é bastante importante para a antigenicidade dessa bactéria. Então, a gente vai ver lá no módulo de agressão e defesa os lipopolissacárides, que são antígenos muito importantes. Mas isso aí, cenas do próximo capítulo. Então, vamos lá, voltando. A parede dos gram-positivos é formada de várias camadas de peptídeo glicano, ácido teicoico e lipoteicoico. A parede dos gram-negativos, poucas camadas de peptídeo glicano, uma membrana externa com lipopolissacáridos. Por enquanto, ok, é suficiente para vocês. Então, quando eu descoro essa lâmina, as gram-positivas continuam roxas, porque reteram o corante. As gram-negativas não conseguiram reter o corante, porque tinham pouco peptídeo glicano. Elas vão descorar e vão ficar transparentes. Só que transparente a gente não enxerga. Então a gente põe um contracorante cor-de-rosa. Eu poderia pôr um corante amarelo e ficaria gram-negativa amarela. Mas esse é o esquema mais utilizado, certo? Então, vamos ver se vocês entenderam. Aqui eu tenho cocos ou bacilos. Essas bactérias são cocos ou bacilos? Gram-positivos ou gram-negativos? Essas bactérias são cocos ou bacilos? Gram-positivos ou gram-negativos? E aí tenho mais uma informação para vocês. Quando eu tenho cocos gram-positivos em cachos, geralmente são do gênero, e agora vamos falar de nome de bactéria, atenção, são do gênero Staphylococcus. Quando então cocos gram-positivos em cachos, geralmente são do gênero Staphylococcus. Quando eu tenho cocos gram-positivos em cadeias, formando colarzinhos, geralmente eu tenho Enterococcus ou Streptococcus. Geralmente Streptococcus. Certo? Que é o mais comum. Então, tem que saber na ponta da língua. Qual a diferença entre a parede de gram-positivos e gram-negativos? Quais são as principais bactérias de interesse médico? Vamos falar assim, da grande maioria das bactérias que a gente isola dentro de um hospital ou dentro de uma comunidade. 3 gêneros, eu quero que vocês comecem decorando já o nome dos gêneros dessas bactérias. Elas são cocos gram-positivos. Então, olha só, eu vou dar 3 cocos gram-positivos para vocês, que são bactérias importantes na medicina, certo? Existem outros, mas nós vamos falar dos 3 principais. Os 3 principais cocos gram-positivos importantes na clínica, ok? Eu quero que vocês decorem o gênero por enquanto. Não vamos começar ainda com a espécie. Então, Staphylococcus, Streptococcus e Enterococcus. Reparem que todos eles terminam em cocos, perdão. Todos eles terminam em cocos. Já dá uma dica, que são cocos. Gram-positivos, Staphylococcus, Streptococcus e Enterococcus. O Staphylococcus, eu dei o exemplo da pele, da microbiota da pele, Staphylococcus epidermidis. Existem outras espécies importantes, Staphylococcus aureus, que fica nas narinas, ou na mucosa oral, que pode também estar na pele, em menor número de pessoas, mas pode também. Então, Staphylococcus, Streptococcus e Enterococcus
podem estar na microbiota, estão na microbiota humana, mas também podem causar infecções, ok? A gente vai falar das espécies mais para frente. E os principais gram-negativos? Tem dois grupos importantes de gram-negativos. As enterobactérias, professor, eu já não entendi nada. Você acabou de falar de enterococcus? A palavra entero, que na verdade é um prefixo, certo? O prefixo entero quer dizer de intestino, de trato gastrointestinal. Então, enterococcus são cocos gram-positivos que estão na microbiota intestinal. Podem também estar em outras microbiotas, ok? Mas ele recebeu esse nome principalmente por isso, porque foi encontrado lá. As enterobactérias não são cocos, são bacilos, geralmente. Tem algumas que são cocos, mas a grande maioria das enterobactérias são bacilos gram-negativos. Então, olha só, eu falei de cocos gram-positivos, estafilococcus, streptococcus e enterococcus. Agora vamos falar de dois grupos de bactérias importantes gram-negativas. A grande maioria são bacilos, tá? Gram-negativos. Quais são os gram-negativos, os grupos de gram-negativos importantes? As enterobactérias, porque fazem parte da microbiota intestinal, podem causar doenças intestinais também, como em outros locais também, infecções urinárias, enfim. Enterobactérias e os não fermentadores. Ainda não precisa decorar quem são as enterobactérias, quem são os não fermentadores. Nós vamos decorar só das enterobactérias a Escherichia coli, ou Escherichia coli, como preferir. Então, enterobactérias, vamos lembrar da Escherichia coli. Existem outras importantes, resistentes a antibióticos, como a Klebsiella pneumoniae, mas nós vamos lembrar só da Escherichia coli por enquanto. E não fermentadores não vamos falar agora. Lá no módulo de proliferação da Marcinha, a gente fala dos não fermentadores. Eles são mais oportunistas, são encontrados mais em ambientes hospitalares, então ainda não vamos falar deles, tá bom? E agora vamos começar o nosso fechamento, a nossa última aula. Como se tratam as infecções bacterianas? Bom, primeiro a gente precisa entender um pouco como que a gente sabe que bactéria que é e como que a gente vai tratar. Então, eu tenho uma urina e eu acho que é de uma paciente que eu acho que tem uma infecção urinária, certo? Eu pego meu material, que eu acho que pode ter bactérias ali, bactérias patogênicas, e vou fazer uma cultura. Essa cultura demora 24 horas para crescer. No outro dia, eu só vou saber se tem bactéria ou não tem bactéria, certo? Tal qual a gente fez lá com a nossa plaquinha das mãos na prática. Aí eu vou identificar essa bactéria. Bom, que bactéria que é essa? É coco? É bacilo? É gram-positivo? É gram-negativo? Ela é oxidase positiva, negativa? Ela é fermentadora? Vou identificar essa bactéria. Suponhamos que é uma urina e eu achei uma Escherichia coli. E agora? Agora eu posso fazer uma técnica chamada antibiograma. Para identificar, eu tive que esperar crescer de novo, então mais 24 horas. Agora, para fazer o antibiograma, eu vou ter que esperar mais 24 horas para essa bactéria crescer de novo. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos antibióticos e do antibiograma, tá bom? Bom, o antibiótico foi descoberto em 1928 por Alexander Fleming. Fleming, então, estava no seu laboratório e ele trabalhava com Staphylococcus aureus. E aí ele saiu do laboratório por alguns dias e quando ele retornou, ele esqueceu as placas fora da geladeira, ele percebeu que uma das placas tinha um fungo, tinha um crescimento fúngico. Esse fungo, que é um fungo extremamente comum, chamado Penicillium notatum, tinha suprimido o crescimento do Staphylococcus aureus ao redor do seu crescimento. Então ele parou, olhou aquilo e pensou, bom, tem alguma substância aqui que não deixa essa bactéria crescer. E aí foi a descoberta do primeiro antibiótico, a penicilina, que foi testada depois na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, demorou para entrar no mercado, não foi assim, em 1930 entrou no mercado, não.
Ela foi testada na Segunda Guerra e entrou no mercado muito tempo depois. Mas foi uma descoberta magnífica, talvez a maior descoberta do século XX. Por quê? Essa descoberta possibilitou o combate às infecções. A gente tinha uma expectativa de vida muito baixa até essa época, porque as pessoas morriam de infecções. Os tratamentos que haviam até então não eram eficazes. Então, ele inaugurou a era dos antibióticos e a partir daí outros antibióticos foram sendo criados, como as meticilinas, os carbapenêmicos, as quinolonas, são inúmeros hoje em dia, né? Aí depois a gente vai conversar da resistência, né? Que a bactéria não ficou parada olhando isso acontecer. Então eu falei para vocês que a bactéria tem 4 porções importantes: parede, membrana, ribossomos, DNA. Adivinha onde os antibióticos agem? Parede, membrana, ribossomos, DNA. Então assim, vamos já começar a pensar. Se eu tenho uma infecção viral e eu tenho um antibiótico lá que age na parede, adianta eu usar antibiótico para infecção viral? Vírus não tem parede. Se eu tenho um antibiótico que age no ribossomo, vírus não tem ribossomo. E aí a gente começa a entender por que antibióticos não devem ser usados em infecções virais. Certo? Com raras exceções. Nós temos algumas exceções aí, tá bom? Então, a gente tem essas partes importantes e temos, então, os antibióticos que vão agir em cada uma dessas partes. Alguém pode lembrar, por exemplo, da sulfa, que age como no precursor de ácido fólico, mas indiretamente ela age no DNA. Por isso eu coloco ela meio no bolo aí, tá bom? Mas vamos lá. Bom, lógico que vocês ainda não vão decorar tudo isso aqui fica lá pro módulo de saúde da mulher no final do ano que vem, mas já vamos começar a ver algumas coisas. Os beta-lactâmicos que é essa classe com 4 subclasses importantes de antibióticos aí, que são as penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e os monobactans, agem na parede celular. Então, assim, se eu rompo parede, pronto, não tem mais bactéria. Aí eu tenho outros antibióticos, alguns que agem no DNA, como as quinolonas, outros que agem na membrana, como a polimixina, alguns que agem nos ribossomos, vários que agem nos ribossomos, temos vários. De forma geral, quando age no DNA, na membrana ou na parede, bactericida, de forma geral. Quando age no ribossomo, bacteriostático. Existem exceções, tá? O que é bactericida e bacteriostático, professora? Bactericida é aquele antibiótico que é capaz de, em doses usuais, matar a bactéria. Bacteriostático é aquele antibiótico que, em doses usuais, suprime a multiplicação, o crescimento dessa bactéria. Certo? Não existe, mas então esse bacteriostático ele é mais fraco. Não. Para cada situação, uma situação. Tá bom? Para cada caso, um caso. Então, vamos lá. Que agem na parede? Os beta-lactâmicos. Então, coloquei todos aí para vocês começarem a se familiarizar com os nomes, mas por enquanto, beta-lactâmicos para nós. O que é o beta-lactâmico? É a classe mais utilizada porque tem várias subclasses, como eu já disse, e todos são beta-lactâmicos porque tem um anel beta-lactâmico na molécula química, ok? Então, olhem lá, as penicilinas têm o anel beta-lactâmico, os monobactans têm o anel beta-lactâmico, as cefalosporinas, anel beta-lactâmico, e os carbapenêmicos, anel beta-lactâmico. Pessoal, importante saber quem são os beta-lactâmicos. Eu não vou cobrar isso em prova ainda, mas não vou cobrar os nomes dos antibióticos ainda, mas as classes eu quero que vocês saibam. Então, as penicilinas, se eu falar lá na prova que tem uma penicilina ou uma cefalosporina, você sabe que age na parede, que é um beta-lactâmico, ok? As cefalosporinas são fáceis de identificar porque elas têm cef no nome. Cefalotina,
cefazolina, ceftriaxona, ceftazidima, cefepime, é tudo cef. Mas os outros são um pouquinho mais complexos, então a gente vai estudar mais para frente isso com mais detalhes. Por enquanto, só conhecer que os beta-lactâmicos são as penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactérias. E como eles agem? Olha a parede celular aí de novo, né? Então eu falei para vocês que a parede celular é composta por 2 açúcares e eles vão fazendo uma teia, né? Se ligando entre eles e formando várias camadas e vão dar rigidez a essa parede. Esses beta-lactâmicos, eles vão afetar essa formação dessa parede. Como? Vamos dar uma olhada no nosso vídeo. Então, aqui ele só mostra como a bactéria é formada, que a gente já conversou exaustivamente disso. Tá mostrando ali a parede, né, esse rosinha, que é onde o beta-lactâmico vai entrar daqui a pouco. Vocês vão perceber como é que vai funcionar. Aí, olha, nós temos o peptido glicano, que são as camadas de ácido N-acetilmurâmico e N-acetilglicosamina. Percebam que essas cadeias são ligadas por cadeias de aminoácidos, certo? Aí, quem que grampeia essas cadeias de aminoácido para que o peptido glicano fique ligado, cada cadeia fique ligada entre si? Quem grampeia essa cadeia, quem faz uma reação chamada transpeptidação para que essa cadeia reúna essas cadeias de peptido glicano, é uma estrutura chamada PBP, proteína ligadora de penicilina. A PBP, proteína ligadora de penicilina, vai lá e grampeia essas cadeias. Então vamos ver lá. Ah lá. Preciso grampear isso aqui, certo? Então, cadê a PBP? Vamos lá, PBP, tá demorando? Olha lá. Vai grampear isso aí. Aí, os beta-lactâmicos têm afinidade pela PBP. Quando eles entram na bactéria, os beta-lactâmicos, os antibióticos beta-lactâmicos entram na parede bacteriana, eles se ligam nessa PBP e impedem ela de grampear essa parede, certo? Então, normalmente a bactéria está se formando, ela forma os açúcares e vai grampeando os aminoácidos para fazer a parede. Quando entra o antibiótico beta-lactâmico, ele impede essa ligação e aí o peptido glicano fica instável e a bactéria morre, certo? Então, só demonstração dos beta-lactâmicos. Ah lá, roubando, né, a PBP para cima, ok? Continuando aqui, então eu falei para vocês que existe um mecanismo dentro do laboratório para a gente ver se essa bactéria é sensível ou não a determinado antibiótico. E esse é a técnica de antibiograma, é o antibiograma, perdão. O antibiograma pode ser feito por vários métodos. Essa técnica que eu vou mostrar para vocês é o Kirby-Bauer, mas dá uma noção bem bacana de como que pode ser feito isso no laboratório. Pessoal, é uma técnica de disco-difusão. Como que faz? Eu coloco a bactéria para crescer numa placa. Então, olhem, verifiquem. Eu espalho essa bactéria na placa para ela crescer. E coloco antibióticos, discos com antibióticos. Então, vamos lá. Cefalosporina, uma penicilina, um carbapenêmico, eritromicina, clindamicina. Coloco antibióticos, disquinhos de antibiótico nessa placa junto com essa bactéria. Espero 24 horas para ela crescer, certo? Percebam
que esses risquinhos aqui é a bactéria que cresceu, olha lá. Os risquinhos aqui é a bactéria que cresceu. Agora, tem antibiótico que formou um halo grandão aqui, ó. E tem antibiótico que não formou halo, que a bactéria cresceu até pertinho do antibiótico. O que isso quer dizer para nós? Se cresceu muito pertinho do antibiótico, quer dizer que essa bactéria é resistente a esse antibiótico, ela resiste a ele. Ele é água para ela. Então, se a bactéria é resistente, você vai dar esse antibiótico para o seu paciente? Claro que não. Se formou o halo grandão, provavelmente quer dizer que essa bactéria não consegue chegar perto desse antibiótico. Isso é bom. Isso é sensibilidade. Ela é sensível a este antibiótico. É claro que isso é muito lúdico, claro, depois existe um tamanho de halo, existe toda uma técnica, mas é só para vocês entenderem o princípio do antibiograma, ok? Então, como eu sei se a bactéria responde ao antibiótico, eu posso testar ela in vitro ou posso ficar testando em vivo, que não é legal, né? Se eu ficar testando em vivo, eu vou estar fazendo isso aqui, né? Tentando acertar o rumo. Então vamos lá, vou dar um exercício para vocês. Olha lá, João Paulo sofre um acidente na construção. Antes da cirurgia, ele recebeu antibiótico profilaxia, quer dizer, antes da cirurgia que ele foi fazer, ele já recebeu o antibiótico sem saber que bactéria, se tem bactéria, que bactéria que estava ali, certo? 4 dias após a alta, retornou ao hospital com secreção purulenta no sítio cirúrgico. Então, aonde ele fez a cirurgia, saiu pus. Pus, geralmente, bactéria. O resultado da bacteroscopia, o que é a bacteroscopia? É fazer o que vocês fizeram lá na aula prática. Olhar a lâmina. Então, olharam a lâmina do pus, na verdade não é do pus, eles lavam a região e coletam o material. Olharam a secreção na lâmina, corado pelo método de Gram, certo? Bacteroscopia, coraram o método de Gram na lâmina, tá? Até aqui, no primeiro semestre, é isso que a gente vai aprender. Então, presença de cocos gram-positivos e bacilos gram-negativos. Então, tinha tanto coco gram-positivo quanto bacilo gram-negativo nessa lâmina. Será que essas bactérias podem ser da microbiota da pele? Podem. Podem. A gente tem tanto bacilos gram-negativos quanto cocos gram-positivos podem estar na pele. E cocos gram-positivos, vocês já sabem, da pele, Staphylococcus epidermidis. Quais as características da parede de cada bactéria? Essa é você que tem que responder. Você sabe já. Quais podem ser os cocos gram-positivos? Que cocos serão esses? Tem 3 gêneros importantes. Podem ser Staphylococcus, Streptococcus ou Enterococcus. Podem ser outros também, tá? É que a gente ainda não vai entrar nisso. Micrococcus, Streptococcus, enfim. Só os 3. O resultado da cultura foi, olha o gram primeiro, percebam que tá meio encaixe isso aqui, hein? Olha lá. Staphylococcus epidermidis e Escherichia coli. O médico resolveu tratar com beta-lactame. Quais as classes podem ser utilizadas? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos, monobactanos. Qual o mecanismo de ação dessas drogas? Esse é com você, você tem que explicar passo a passo, hein? O que é o peptidoglicano, o que ele faz na parede, aonde o beta-lactâmico vai e por que ele impede. É assim que eu quero na prova, tá? E aqui, um antibiograma meu, para vocês olharem e acharem bonito. E aí, eu sei que vocês estão cansadésimos e a gente encerra por aqui. Pessoal, continuem estudando, estudem toda semana, não deixem tudo para a última hora. Vocês sabem que não é pouca coisa, não subestimem a prova. Eu sempre peço um caso clínico, então vai ter uma bactéria lá, vai ter um antibiótico lá, e você tem que dizer pra mim o que tipo de antibiótico que é, qual mecanismo de ação, que bactéria que é, enfim. Então estudem, pode ter questões fechadas também, então tem que saber todas esses princípios básicos que eu dei. Estudem, que nós voltaremos para a prova, tá? Beijo!